possuíam a paz. Os seguidores do caminho possuíam a paz. E não era fruto da ignorância, porque Estevão era uma inteligência extremamente robusta e ele tinha uma paz de impressionar. E no momento da morte demonstrou valores de assombrar. Então ele recordava diversas pessoas familiares a ele. E nessa recordação tinha destaque, predominância das recordações relativas a Estevão e Abigail. E ele se perguntava qual a razão da ascendência dos dois irmãos sobre os seus raciocínios. Ele não tinha encontrado uma jovem com as características morais de Abigail, alguém com as características morais de Estevão. Abigail lhe adivinhava os pensamentos mais secretos. Estevão afrontou a sua autoridade diante de Jerusalém em peso e desdenhou a humilhação, desdenhou a própria morte e na morte o abençoou. Que forças os uniam para que ele jamais os esquecesse, né? Então ele ia com todas aquelas recordações, recordou o período da infância, em verdade ele recordou todos os episódios da sua vida num passado introspectivo. Ele não se alimentou e ficava naquela posição. Bom, aí pareceu despertar daquele pesadelo, era meio-dia. Era meio-dia e ele então ia à frente. Montado, ele ia à frente, recordando os tempos de prática esportiva numa posição de domínio, Ele ia à frente e de repente ele se viu envolto por luzes diferentes. O ar fendeu, o ar se dividiu como uma cortina e ele se acreditou em vertigem. Quis voltar, pedir socorro. Não pôde ver, mas pôde suplicar. Demétrio, Jacó, socorram-me. E ele perdeu o equilíbrio com confusão dos sentidos. Então vejam aí. Provavelmente foi esse o momento em que ele ficou cego, mas nós temos que usar o advérbio. Provavelmente foi aí que ele ficou cego. Os sentidos ficaram confusos e ele caiu do animal na areia ardente. Os outros amigos viram a luz, porém só. Os outros fenômenos todos eles estão cercando a Saulo e não observam nada do que se ocorre. Então a visão se dilatou ao infinito, olhos deslumbrados, e no caminho uma figura majestática, um homem de infinita beleza descia do céu ao seu encontro. A túnica possuía pontos brilhantes e os olhos fulgurantes de amor e de simpatia. A fisionomia iluminada, grave, simultaneamente terna e com uma tristeza divina. Saulo na contemplação de um espanto profundo. Uma flexão de voz inesquecível. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sabia que estava de joelhos. Apertou o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se dele inteiramente. A voz receosa, a voz trêmula. Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma energia, de uma luz balsamizante. E uma voz de doçura inconcebível.
não temos como imaginar a doçura da voz de Jesus. Saulo, receoso, voz trêmula, quem sois vós, Senhor? E uma voz de doçura inconcebível, emanando uma energia que é um bálsamo. Eu sou Jesus. Viu-se o inflexível e orgulhoso doutor da lei deitar ao solo em pranto convulsivo. No momento, teve a derrocada de todos os princípios que lhe nortearam a vida. Os pregadores do caminho estavam certos. A crença de Abigail, a palavra de Estevão, eram verdades puras. A ressurreição era verdadeira. Conforme o livro dos Médiuns, algo sobrevive à morte e a alma mantém a sua independência após a morte do corpo físico. Então a ressurreição era verdadeira. Ele via Jesus. Jesus magnânimo. Jesus para ele incompreendível. E que amor, que misericórdia, vir das regiões celestiais para auxiliá-lo a ele, que era o perseguidor implacável dos seus seguidores. Experimentou uma vergonha do seu passado cruel. Quis se penitenciar, gritar suas desilusões, protestar devoção e fidelidade, mas o arrependimento lhe embargou a voz. Jesus se aproximou e lhe tocou nos ombros. Não recalcitres contra os aguilhões. O aguilhão, um instrumento utilizado para a condução do rebanho. Saulo compreendeu. Desde o encontro com Estevão na casa do caminho, Jesus lhe influenciava a refletir nos novos conhecimentos. Jesus lhe havia buscado de todos os meios, Jesus lhe havia buscado de todos os modos. Considerou o tempo perdido nos processos afligentes, nos processos agressivos. Mas agora a visão de Jesus lhe reformulava as concepções religiosas inteiras. Sim, Jesus se apiedava do seu coração fiel à lei e viera das glórias celestiais para lhe ofertar mãos divinas. A ele, ovelha perdida nos espinheiros das teorias destruidoras e agressivas. E ele, o bom pastor, que viera lhe retirar dos espinhos, como um pastor amigo. Experimentou imensa vergonha do seu passado cruel e ele a chorar, e suas lágrimas são como uma linfa pura a purificar o seu coração. Ali mesmo desejou fazer um protesto de que compreendia o imenso sacrifício de Jesus de vir buscá-lo nas sendas da impiedade. E ali na frente dos amigos, no sol de meio-dia, ele dá mostras de uma declaração pública de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Era uma alma efetivamente nobre, uma alma que, no momento da sua humilhação, da sua capitulação, dá mostras de lealdade e de devotamento. Não escolheria tarefas para servi-lo. Realizaria todas as tarefas que fossem necessárias para a execução de levar a árvore, fazer frutificar a árvore do cristianismo no mundo. E Jesus o contempla amorosamente. E para mostrar a necessidade de união dos homens em torno do serviço do bem que é para todos nós,
levanta-te, Saulo, entra na cidade. Lá te será dito o que deves fazer. Não será mais ele. E então o vulto amoroso desapareceu. Agora, o episódio seguinte é o diálogo dos amigos. Só dos amigos. E depois a participação de Saulo nesse diálogo sem o exercício da posição de domínio, agora como uma criança humilde e passiva. E depois a separação da caravana, a ida dele a Damasco com Jacó. E em que estado interno? Então os amigos estão observando Saulo, curvado ao solo, chorando. Ele é objeto de piedade e está cego. Começa a ouvir os amigos. E agora, Jacó, o que faremos? Vamos, e eles discutem várias opiniões. Vamos enviar Jonas a Damasco para trazer auxílio, mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eu vi uma luz do céu e de repente ele caiu pedindo socorro. Um deles afirma isso, daí é a febre do deserto, porque vejam, ele vem meio adoentado, está acabrunhado desde a manhã, ele está sofrendo aquele processo descrito de limpeza do próprio médium e do ambiente à sua volta. Ele ia a uma certa distância dos demais presentes. No livro Missionários da Luz havia uma proteção da casa na qual ocorreria o fenômeno de materialização de 20 metros. O livro Paulo de Estevão descreve a distância, mas vejam, eram bem poucas pessoas, eram 3 pessoas encarnadas. E no livro dos Domínios da Mediunidade participam da reunião mediúnica 14 espíritos, 14 encarnados. E no livro Missionário da Luz é uma meia dúzia de pessoas. E então ele está ali, sendo objeto de compaixão dos amigos. Mas o que aconteceu? Isso é a febre do deserto. Ele não se alimentou, ele está meio adoentado, meio acabrunhado, a viagem é muito difícil. O sol em cima e um deles mais experiente sobre as viagens no deserto, não. Isso não é a febre do deserto. Eu sou experiente nesse assunto, porque eu conduzi animais, camelos na Arábia por longo tempo. A febre do deserto não tem diálogo. A febre do deserto não tem lágrima. A febre do deserto, a pessoa cai no solo sem reação. Aqui, o problema é que o doutor da lei conversa com um homem invisível, mas quem? Se nós não vimos ninguém, e diz essa frase com extremo receio. Para mim, o doutor quer perseguir os seguidores do caminho em todo lugar. Isso é, por consequência, uma vingança cruel. Eu saí de Jerusalém para vir a Damasco porque a minha própria família foi objeto de feitiçaria, onde já se viu curar cegueira com as mãos, mas foi isso que fez Simão Pedro ao meu irmão. Então vejam, Satanás dentro do meu próprio lar, eu fugi de Jerusalém para vir a Damasco. E Saulo então está ouvindo aquilo tudo e ele pede socorro a Jacó, pede auxílio a Jacó e todos acorrem: Senhor, o que aconteceu? Estás doente? Queres que providenciamos alguma coisa? Aí Saulo: não, eu estou bem, mas eu estou cego, mas tudo bem. O que aconteceu? Eu vi Jesus, o Nazareno. Eu vi Jesus, o Nazareno, mas ele diz com uma voz comovente, uma voz de profunda humildade que Saulo jamais teve. Uma voz de imensa humildade que Saulo jamais teve. Aí Jacó, ele realmente está perturbado, e Jonas aponta o dedo como quem diz assim: e viu, eu estava certo, é uma vingança do caminho. E Jacó decide então, né? E agora, Senhor, como é que nós vamos? Qual é o destino que nós devemos dar à caravana? Então Saulo diz assim, né? Eu preciso chegar com certa urgência a Damasco. Quanto a vós, aí tem uma reticência na voz e uma certa aflição para concluí-lo. Quanto a vós, podeis fazer o que quiser.
Até agora vocês têm sido meus servos, mas de agora em diante eu também sou escravo. Eu não pertenço a mim mesmo. Pela doçura da voz, pelo grau de humildade da voz, o amigo Jacó se colocou a chorar. Começou a chorar significativamente. E ele então é quem decide que eles dois, Demétrios e Jonas, deveriam voltar a Jerusalém, levando a triste notícia, a triste nova. E ele iria levar Saulo a Damasco, onde ele possuía amigos, levá-lo a um médico. E Saulo aceita aquelas decisões como uma criança humilde e passiva. E assim se dá a separação da caravana e Saulo vem com Jacó em direção a Damasco. Ainda é o sol das primeiras horas, é muito próximo do meio-dia. O encontro com Jesus não durou quase nada, um tempo bastante curto. E ele vem, então, sendo guiado. Antes ele era o dominador, agora ele vem guiado. Está cego, o sol ardente das primeiras horas da tarde. E Jacó o auxilia, observando aqueles olhos inexpressivos num pranto que não para. Mas Jacó está o auxiliando com profundo receio e sem compreender a razão daquele choro incessante, daquelas lágrimas incessantes de Saulo. E eles caminham por toda a tarde, porque eles vão chegar na proximidade de Damasco e Saulo não percebe, está cego, não percebe as nuvens escuras que vêm com o crepúsculo. E não lhe está sendo possível caminhar nos passos de Jacó, que tem pressa por causa da chuva. Ele então dá passos incertos. Ele fere os pés. Mas cumpriria a tarefa determinada por Jesus a qualquer custo. Imprescindível, pensando Saulo, não observar obstáculos. Imprescindível jamais esquecer os fins. O que lhe importava a separação da caravana, a caminhada difícil, a consideração de que estava louco, a perda dos títulos, o repúdio dos sacerdotes, amigos, anteriormente amigos, ante ao fato que lhe mudou significativamente o destino. A única coisa que lhe importava era a mudança do conceito divino a seu respeito. E assim, entram pelo subúrbio da cidade aqueles dois homens. O vento está levando a chuva para o deserto. No entanto, gotas grossas caem na cidade. As janelas começam a se fechar com estrépito, com barulho, uma batida seca e forte. E Saulo, que era conhecido em Damasco, nas sinagogas muito aplaudido e também nas festas, agora jamais alguém poderia supor que entre aqueles dois homens, o de passos cambaleantes e cego, era efetivamente o doutor da lei, orgulhoso e inflexível. Vejam, então, essa aparição de Jesus e algum grau de materialização, fruto da tangibilidade dele no ombro de Saulo, esse fenômeno físico, não tem por finalidade meramente a transformação da vida de Saulo. Sim, tem. Mas todos nós fomos beneficiados desse fenômeno que ocorrera. E como diz o prefácio do livro, todos os homens que não são rudes têm uma oportunidade de um encontro assemelhado a esse. Um encontro em que nós somos chamados, não por Jesus diretamente, mas por alguém enviado por ele, para contribuirmos na senda do bem. E o que importa é
sermos instrumentos fiéis a partir daí, como foi Saulo, iniciando um processo de caminhada pelo deserto de uma tarde inteira, sobre sol a pino, sendo guiado por alguém, ferindo os pés. Mas, a partir deste encontro, sendo servo fiel, um exemplo de fidelidade, de alguém que não escolheria tarefas para o exercício, sempre pronto, sempre atento, pronto para o exercício do chamamento do plano espiritual. E é assim que nós todos devemos nos comportar. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muita luz a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe.